Mateus 18. E nós vamos começar aqui no verso 23. Mateus 18, 23. Esse texto diz: Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Uau! Vamos parar por aqui por enquanto. Nós estamos dentro da série de ministrações O Reino de Deus é. Essa é a conhecida parábola do credor incompassivo. E, portanto, nós podemos dizer, de acordo com o texto de Mateus 18, 23, que o reino de Deus é como um rei que acerta as contas. Uau! Nós fechamos a ministração da semana passada falando exatamente sobre isso, que sempre haverá o ajuste de contas. O dia do acerto de contas sempre chega. E aqui Jesus está contando essa parábola, que nós podemos traduzir da seguinte forma: imagina um rei que decidiu ajustar contas com seus servos. Um deles lhe devia uma dívida enorme, equivalente a milhões de euros. O servo implorou por misericórdia e o rei, movido por compaixão, cancelou a dívida. Porém, este mesmo servo tem uma reação inesperada. Ele encontrou um colega que lhe devia uma pequena quantia. Sem piedade, ele exigiu o pagamento imediato e até o jogou na prisão. O rei ficou sabendo disso e ficou indignado. Essa é a parábola que Jesus conta. Essa parábola do credor incompassivo nos ensina a importância da misericórdia e do perdão. Diga aí para o seu irmão: misericórdia e perdão. E Jesus nos ensina aqui que se nós recebemos perdão e misericórdia, devemos também oferecer perdão e misericórdia aos outros. Uau! Nessa parábola, Jesus está ensinando Pedro, está ensinando a nós também, o motivo pelo qual se deve perdoar sem limites. Agora diga para você mesmo: sem limites. Quem aqui já disse, tudo tem limite? Já disseram? Tudo tem limite. E Jesus está nos ensinando a perdoar sem limites. Quantas vezes que ele fala para perdoar? Que significa sem limites. Exatamente. Deus perdoou tantas coisas nossas quando Ele nos concedeu a graça da salvação, o dom gratuito de Deus por meio de Cristo. E nós devemos conceder isso também aos outros. Quantas ofensas Deus nos perdoou e continua nos perdoando. Quando nós pensamos sobre tudo o que Deus nos perdoou, ao olhar para o que qualquer outra pessoa fez para nós, mas foi tão dramático, mas diante do que Deus nos perdoou, é tudo irrisório, é tudo pequeno. O que se pode comparar ao perdão dos nossos pecados e a salvação da nossa alma para nos garantir a vida eterna? Portanto, diante disso, perdoar seria o mínimo que nós poderíamos fazer para refletir algo da bondade divina que tem sido derramada sobre nós. Por isso, meus irmãos, essa parábola nos mostra que o reino de Deus é um lugar onde somos perdoados e o reino de Deus é um lugar onde devemos perdoar. Não combina crente amargurado. Não combina salvo, cheio de encrespaçõezinhas. Não combina.
Não combina. Pessoas que dizem, eu sou salvo por Jesus, glória a Deus, o dom gratuito de Deus, a graça, a misericórdia, aleluia, glória, e canta, e ora, mas na prática, está cheio de rusgas, está cheio de coisas. Por isso que nós entendemos que o reino é o lugar onde somos perdoados. Você entendeu isso já? O reino de Deus é o quê? Um lugar onde somos perdoados. Aqui é uma casa de pessoas perdoadas. Não é uma casa de pessoas que são ilesas, que são certinhas, tudo ajustadinho, que nasceu já com uma areolazinha na cabeça e seguiu a vida até chegar aqui. Não, o reino de Deus é um lugar de pessoas perdoadas. O verso 27 diz: o Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Uau! Nós não pagamos dívida, meus irmãos. Nós não fizemos acerto nenhum com Deus. O que aconteceu sobre nós é que Deus, por intermédio de Jesus, nos concedeu, por pura graça, por pura misericórdia, o cancelamento das nossas dívidas. O escrito de dívida que era contrário a nós foi cancelado e encravado na cruz. Essa é a nossa realidade. É porque o reino é um lugar onde somos perdoados, que quando Jesus é indagado por Pedro sobre quantas vezes devemos perdoar quem transgride contra nós, que Jesus lhe apresenta essa parábola para enfatizar o quê? O reino é um lugar de perdão. Você pode dizer, mas pastor, eu preciso conversar com o senhor ainda um dia, que o senhor não sabe o que o meu pai fez comigo. O senhor não sabe o tanto que eu sofri, você não sabe o que minha mãe fez, você não sabe o que os meus irmãos, mas o senhor não tem nem ideia. Eu não preciso ter ideia, nós podemos conversar sobre tudo isso, porque você vai ter que liberar perdão sobre tudo isso. Pastor, eu vou ter, ou você decide seguir a Cristo negando a si mesmo, o que implica perdoar, tudo que fica para trás, cerquinha lá para trás, abandona, esquece, viva o novo, viva com a pérola nova, viva com o novo tesouro, ou você vai ficar aprisionado lá, sem salvação, sem perdão. Porque não adianta forjar um negócio bonito, religioso, sistemático. Senhor, sim, eu te aceito, glória a Deus, aleluia. Ótimo. Primeiro plano de ser perdoado é começar a perdoar na sequência. Por isso que uma das coisas mais lindas que acontece como testemunho de vidas e famílias é aquela pessoa que é capaz de encontrar Jesus e agora, enquanto ele vai lá para vender tudo o que tinha, ele vai acertando as arestas. Ele já vai passando e fala assim, olha, me perdoa, eu te libero o perdão, eu restituo, eu faço o que for preciso, porque agora eu tenho uma nova vida. Agora eu tenho uma nova trajetória. Nenhum cristão vive a realidade do reino arrastando as correntes de Satanás da velha vida. Vocês estão entendendo isso? Então Pedro pergunta, mestre, quantas vezes então devemos perdoar? E aí Jesus vem e fala assim, olha, eu vou contar uma história para vocês. E ele conta essa história. Ele conta a história de alguém que veio e perdoou os pecados, para que agora as pessoas que também foram perdoadas, perdoem. Mas não foi o que aconteceu. E assim tem sido muitas vezes no contexto de reino. Porque o Senhor vem e nos perdoa. Mas mesmo depois de ter nos perdoado, muitas vezes nem nós mesmos conseguimos nos perdoar. É impressionante. O Senhor já diz, eu apaguei, eu esqueci, lancei no mar do esquecimento, esquece isso, mas toda hora tu fica, miserável que eu sou, nós é tudo pecador mesmo, né? Nós é tudo uma desgraça, Eu não, meu irmão, eu fui perdoado, eu estou livre, eu vou seguir em frente, uma nova vida, em nome de Jesus. Agora, qual é a sua escolha? Continuar pesado, arrastando as correntes do passado? Uma coisa muito importante sobre o reino de Deus é que a impunidade não corre solta no reino de Deus.
A impunidade não corre solta no reino dos céus. Por isso que ele é representado nesse episódio como um rei que vem prestar contas. Jesus virá para a prestação de contas, meus irmãos. Então hoje ainda é o dia aceitável do Senhor. Hoje ainda é o dia da oportunidade. Hoje ainda é o dia de tu sair dessa casa decidido e chegar lá em casa, fazer uma videochamada a quem de direito e dizer: lindo, linda, a partir de hoje eu te libero e me libero. A partir de hoje eu deixo você ir da minha vida e está tudo bem. Ah, mas pastor, eu ainda trago tanta mágoa, o pior é que meu pai já morreu, eu nem consegui falar nada para ele. Vai diante do Pai Celeste e diga: Pai Celeste, diante de ti eu coloco toda a dor que eu já senti na minha vida por causa do meu pai, da minha mãe, do meu tio, da minha tia, daquele sem vergonha, daquele falso. Era assim que eu pensava sobre eles até hoje, Pai. Mas a partir de hoje eu os perdoo. A partir de hoje eu os libero. Porque eu quero viver livre, eu quero viver a essência do reino. E o que o Senhor tem feito em mim e por mim é mais que suficiente para que eu tome essas atitudes. Quando o rei vier fazer o acerto de contas, seja achado como um servo fiel, seja achado como um mordomo fiel, que aproveitou as oportunidades que lhes foram dadas. Então entenda, meus irmãos, Deus, ele não é conivente com o pecado, e é por isso que ele vem fazer o acerto de contas. É por isso que ele vem fazer os ajustes. E quando nós nos aproximamos dele e imploramos pelo seu perdão, ele está pronto a assumir o prejuízo para nos poupar. Essa é a grandeza do nosso mestre. Essa é a grandeza do nosso Deus. Então é necessário reconhecer, porque Deus conhece a nossa incapacidade de lhe pagar o que devemos. Não há como pagar. Sabe, queridos, tudo que vivemos é plena graça. Tudo que fazemos é pura graça. Algumas pessoas sentem a necessidade de fazer algo para Deus. Ah, eu tenho que fazer. Não, eu tenho que ler, eu tenho que servir, eu tenho que apresentar, eu tenho que mostrar, eu tenho... Por quê? Porque acha que vai poder pagar. Queridos, cada coisa que nós fazemos diante de Deus, mais devedor nós nos tornamos. Pensa, é um abismo sem fundo. Porque cada dia que recebemos, mesmo depois da salvação, é graça divina. Cada passo que damos é graça divina. A oportunidade de servir no reino é graça divina. Não estamos pagando nunca. Por isso que é importante você aceitar de uma vez por todas que Jesus é o sacrifício vivo, pleno e eficaz. E basta. Basta. Não vamos pagar Deus com os nossos dízimos, não vamos pagar Deus com as nossas ofertas, não vamos pagar Deus com o nosso ministério, não vamos pagar Deus com nada do que fazemos, porque cada coisa que fazemos só nos torna mais devedores de Deus. E é essa consciência que nós precisamos ter aguçadas. Eu não posso pagar. Mestre, eu não posso pagar. Eu não tenho condições. E Deus sabe da nossa incapacidade de lhe pagar por todos os nossos pecados, de lhe pagar por todos os nossos feitos equivocados. Mas é por isso que um dia Ele vem e nos coloca em xeque. Um dia Ele vem e apresenta toda a nossa jornada. Você sabe bem que no dia que Jesus se apresentou para a nossa vida, tu se lembrou, que vida miserável que eu estou vivendo. Não foi? Que situação! E mesmo que você diga, eu procurava viver tudo certo, mas quando Jesus se apresenta diante de nós, e a gente percebe aquela santidade toda, aquele clima que nos convence realmente, porque nos traz constrangimento, arrependimento, não é arrepio, é arrependimento. Aí a gente fala, meu Deus, eu preciso desse negócio. Eu preciso dessa salvação. Por mais certo que eu achava que eu estivesse. Ah, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não fiz mal para ninguém. Mas o dia que Jesus chega, você fala, mas falta alguma coisa, com certeza. E eu quero Jesus. E aí, meus irmãos, o Senhor sabe que nós não podemos pagá-lo. E Ele nos coloca em xeque. Verso 25 diz, como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida.
Uau! O que Jesus está mostrando aqui? Que um dia a nossa jornada vai ser colocada para o ajuste de contas. Ele vai falar assim, você não tem o que fazer? Você não tem o que fazer? Não, não tem o que fazer. Então você vai ter que me dar tudo que você tem. Você vai ter que me entregar tudo. Vai ser tudo colocado. Só que aí o que acontece com essa pessoa aqui da parábola? Ela se arrepiou. Sim? Porque tem um monte de gente falando que aceita Jesus porque se arrepiou. E esse não é o caminho da conversão. O caminho da conversão é se arrepende. É reconhece o seu estado decadente. E aí o que ele faz? Um pedido de misericórdia. E aí o texto diz no verso 26, o servo prostrou-se diante dele, lhe implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Mas aí, e a gente às vezes tenta isso, não tenta? Senhor, eu vou fazer alguma coisa para me redimir, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer um jejum, Senhor. Deus não está pedindo um jejum. Deus está falando apenas se arrependa, meu filho. Se arrependa, conserta a tua casa, bota as coisas em ordem. Eu estou te entendendo, eu sei que você não pode pagar, mas eu vou te ajudar. E aí o que ele faz? A partir de hoje, zerou a conta. Zerou. Uau! Não é bom demais esse negócio? Não é bom demais? Pensa aí, que valor que você considera alto aí? Fala um valor aí para mim. Fala um valor alto para mim. 100 mil euros? Mas que miséria, menina. Mas tudo bem. Pensa bem. Pensa que tu deve 100 mil euros. Ah, meu pai. Ah, meu Deus. Como que eu pago esse negócio recebendo 1.000? E tenho 200 outras para pagar, que os 1.000 já não dá quase. Como que eu pago? E aí você vem... Como que a gente fica, Moisés? A Mirella é a Mirelinha ainda, mas nós o pai de família. Né? Pai de família, Tiagão. Pensa. Filho para sustentar, jornada para percorrer, as coisas para fazer, comida para botar dentro de casa. E ai. Como que eu vou fazer? Esse negócio só vai aumentar. E tem juros. Você pensou em 100 mil? Que bom que você está devendo pouco. Que bom que você está devendo pouco. Mas aí pensa, Mirella, que um dia tu recebe uma ligação e fala assim, Mirella Fidelis, Pereira da Silva. Olha só, eu estou te ligando para dizer que a sua conta está zerada. Você não deve mais nada para a gente. Meu Deus. Primeiro que você ia querer saber quem foi, não ia? Quem fez isso para mim? Mas quem que foi? O que aconteceu? Mas como assim? O que aconteceu? E sabe qual o problema de quando isso acontece? É você ainda continuar se sentindo devedor. O banco liga para tu e fala assim, ei, Mirella, pode fazer crediário de novo, pode fazer ajuste, pode financiar o carro, pode botar lá, vai lá fazer seu negócio da casa, que tu é menininha ainda, vai conseguir o subsídio, vai fazer o que tem para fazer. Aí você fala, não, mas não é possível, não, mas eu devo esse dinheiro. Não, mas eu ainda tenho que pagar. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí tu ajunta um dinheiro, sei lá, 100 euros, dos 100 mil, aí você vai lá no banco e fala assim, ó, eu queria ir abatendo a minha dívida. E ele fala, Mirella, já foi pago. Vocês estão compreendendo onde nós estamos indo, sim ou não? Já foi pago. Aí você diz, não, mas não é possível. Mas quem foi? Não, uma pessoa amorosa, poderosa, veio aqui e pagou. Esse não, mas não é possível. No outro mês você fala, não, eu juntei 200, quero pagar, eu vou limpar aqui o chão do banco, então, vou fazer alguma coisa. Mirella, sua conta já foi paga, filho. Você não deve mais nada. Não deve mais nada. O que eu tenho que fazer, Moisés? Aceitar. Aceite a salvação de Jesus Cristo. Aceite o perdão. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não tem mais nada que você tem que ficar lamentando, chorando. E, ai meu Deus, ai, mas miserável homem que sou. Não. O apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou. Mas na sequência ele diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que me livrou desse corpo de morte. Aleluia.
Quando Jesus entrou na nossa vida, Raquel, foi para pagar a dívida, foi para acabar com tudo que nos atormentava, e agora ele vem e diz, filho, filha, o que ele disse lá na cruz, quem lembra? Tetelestai, está consumado, está feito, não tem mais nada que você deve. Você foi perdoado. Você foi perdoada. Tá pago. Mirela, seu 100 mil tá pago. Você que pensou em mais, você que foi mais ousado, tá pago também. Aleluia. Aleluia. Mas o que precisou acontecer? Senhor, eu não posso pagar. Tem compaixão de mim. Me perdoa. Me ajuda. Eu até mostrar uma predisposição. Eu vou tentar fazer alguma coisa. Aí o Senhor fala assim, faz o seguinte, verso 27. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ir. Vai em paz. Lembra a mulher do pecado lá, adúltera? Vai e não peques mais. Vai viver agora. Vai em paz. Vai com tranquilidade. Então o reino é apresentado como um lugar onde, quando há arrependimento de nossa parte, nós somos perdoados. Pode acreditar nisso. Pode acreditar nisso. Mas por favor, se arrependa. Por favor, se arrependa. Se você está cansado de dever, se você está cansado de lutar, se você está cansado das suas fraquezas, chega diante do Senhor e diga, eu me arrependo, eu não posso pagar. Eu não consigo me livrar disso. Ele vem e te livra. Ele vem e te livra. Mas qual é a condição dentro do reino? É que da mesma forma que fomos abençoados, abençoemos também. Da mesma forma que recebemos, sejamos também doadores. Por isso o reino não é só um lugar onde somos perdoados. O reino é também um lugar onde devemos perdoar. Perdão não é uma possibilidade para o Filho de Deus. Perdão não é uma questão assim, se der eu faço. Não, é um dever. É um dever. É um dever. Verso 33, o Senhor veio para acertar contas. E aí ele vai dizer assim, você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Então pensa na pessoa que mais te machucou ou que esteja te machucando. Pensa na situação mais dramática que você viveu ou que esteja vivendo ainda. O Senhor está dizendo hoje que eu e você devemos usar com essas pessoas a mesma medida que ele usou. Uau! Mas será que alguém deve tanto para nós, o tanto quanto nós devíamos para ele? Eis a pergunta. Por isso, amados, é uma exigência do reino que assim como nós fomos perdoados, venhamos perdoar também. Porque o reino de Deus, no reino de Deus, não há lugar para incoerências. E Jesus ele deixa bem claro que o fato de recebermos perdão deve gerar um ciclo perdoador, um circuito perdoador. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? É assim que nós devemos agir. Então, quando nós não perdoamos a quem nos deve, nós formamos uma barreira que também nos impede de ser perdoados. Esse homem perdeu o perdão. Porque agora ele é condenado. Ele é condenado. Tome cuidado para você não perder o perdão. Tome cuidado para você não ser maligno quando você recebeu um tanque de combustível, de bondade, de misericórdia, de compaixão. Agora, Mateus 6, 14 e 15, Jesus vai dizer assim, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Percebe?
Então não há espaço no reino para nos beneficiar e não beneficiar o outro. O reino de Deus é um portal que se abre em nós para que nós venhamos liberar para os outros. É algo que nós recebemos, nós somos canais, o que recebemos de Deus, o que passa por nós deve atingir o próximo. Nós não podemos ser incoerentes. Quando nós recebemos misericórdia e nós negligenciamos a misericórdia, o preço é alto. O preço é condenação. E aí os versos 34 e 35 vai dizer: irado, seu senhor entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Percebe? Por isso não há lugar para a contenda, o ódio, a ira que se estende uns com os outros. Não faz sentido a família de Deus sofrer com falta de perdão. Não faz sentido famílias que conhecem a palavra, pessoas que foram preenchidas, que receberam da graça, não manifestar a graça. Portanto, essa palavra nos chama a atenção para a necessidade de perdoarmos uns aos outros. Porque um dia o acerto de contas vem. E quando vier o Senhor para o acerto de contas, o que terá sido de nós? De que lado estaremos? Estaremos do lado que ele vai dizer: servo bom e fiel. Fizeste bom uso de tudo que eu te dei, incluindo a salvação, incluindo o perdão dos pecados. Você multiplicou isso. Você ajustou sua história, ajustou sua vida. Capaz de entender que tudo que lhe ocorreu foi para o seu bem. Vocês se lembram de José? Quando chega o dia de acerto de contas com José, ele ainda chora. Ele ainda tem as lágrimas da lembrança ali, da luta que foi, dos dias difíceis. Vocês se lembram disso, não lembram? Quando ele chega diante dos irmãos ali, por 2 vezes, pelo menos, o texto registra que ele sai e vai chorar. E uma vez ele chora tão alto que muitas pessoas ouviram, diz o texto bíblico. Mas ele não carregou o ódio, ele não carregou o rancor no seu coração. E ele vai dizer depois: foi para o bem que tudo isso me ocorreu. Foi o Senhor que estava trabalhando. Deus usou vocês para me trazer na frente. Meu Deus, meu Deus. Agora, nos dias contemporâneos, José ia ter que montar um palco, subir com toda a sua pompa egípcia e cantar: quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando ver você na bênção, vai se arrepender. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Queridos irmãos, o reino dos céus é um lugar de receber perdão e liberar perdão. Mais uma vez eu vou dizer para vocês, o reino dos céus é um lugar de receber perdão e liberar perdão. Quem não estiver disposto a receber e liberar perdão, não viverá a essência do reino. O reino possui um governo capaz de nos perdoar. Mas, se o fato de sermos perdoados não nos tornar perdoadores, acenderemos a ira do Senhor e seremos entregues aos torturadores. E aí, de acordo com Efésios 4:32, o texto bíblico nos chama: sejamos bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-nos mutuamente, assim como Deus perdoou-nos em Cristo. Aleluia. Portanto, mais uma vez, essa palavra, essa parábola, nos desafia a refletir sobre a importância
do perdão e da misericórdia em nossas vidas. O desafio para nós é buscar demonstrar essas virtudes em nossas relações e seguir o exemplo de Deus, seguir o exemplo de Cristo, que nos oferece perdão e misericórdia abundantemente. Como você pode demonstrar misericórdia e perdão para aqueles que te ofendem ou te devem algo? Como? Tem aquela pessoa que se ainda tortura, se range os dentes e fala assim, mas que aquele negócio não sai porque ele tem que se lascar, que ele tem que me pagar, porque eu quero que ele sofra. Lembre-se sempre, nós já falamos isso, conversamos em alguns momentos. Nosso Deus é um Deus de justiça e não é um Deus de vingança. Nós, a maioria das vezes, queremos vingança. Nós queremos que quem nos prejudicou se lasque. Mas o que Deus quer é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A maior conquista que nós podemos ter é a de um inimigo vir para o nosso lado. Como que um inimigo vem para o nosso lado? Se convertendo a Jesus Cristo, conhecendo a verdade. Portanto, ore por seus inimigos, como diz a palavra. Perdoe, ame, exercite misericórdia. Pense um pouquinho, durante essa semana, sobre qual é o impacto de não perdoar os outros em nossas relações e em nossa vida espiritual. Qual é o impacto disso? Você sabe muitos impactos, você conhece muitos impactos. Você sabe o quanto que você já sofreu no passado, em nome de Jesus, no passado, não hoje. Quantas amarguras, quantas tristezas, síndromes, pânico, ansiedade, por quê? Porque nutre desejo de vingança. Não, mas ele vai ter que pagar. Não, mas ele vai ter que... Tomara que tenha ido para o inferno aquela peste. Morreu, já foi tarde. Esse não é o reino de Deus. O reino de Deus é um lugar onde somos perdoados para perdoar. Fique de pé, por favor. Tome suas decisões. Quem precisa de um telefonema seu ainda esse final de semana? E outra coisa, às vezes nem é ela que precisa, porque às vezes o ofensor, como dizem, está muito bem, obrigado. E você, com ira e ódio e rancor, está morrendo em doses homeopáticas. Quem você precisa liberar da sua vida ainda esse final de semana? Tome atitudes, queridos. Fale com o Senhor neste momento.